Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje eu venho fazer a segunda parte dos meus decks preferidos. É difícil fazer essa lista pra mim, gente, porque eu gosto muito dos decks que eu compro, muito mesmo. Nessa mesa hoje vai ter um presente, né? Tem um deck aqui que foi um presente e que eu amei muito esse presente. Foi um presente de aniversário que eu ganhei da minha aluna Fernanda. E vamos lá, vamos lá. Tem alguns decks aqui que são difíceis de adquirir, mas eu não comprei por conta disso, e sim pela beleza mesmo do deck. Vou começar pelo mais difícil, então. Eu não consigo colocar aqui numa ordem de qual que eu gosto mais, tá? Mas eu vou colocar, então, por dificuldade de acesso. Esse aqui, gente, é Mystical Palette. É um deck que é muito difícil de encontrar, do Ciro Maquette. Eu consegui ele pela Magorium, mas não é um deck que tinha em grande quantidade na Magorium. Então, o proprietário da Magorium comunicou, né, alguns clientes mais assíduos da loja de que tinha chego algumas peças, algumas unidades, né, desse deck aqui. É um deck meio carinho, né, um preço um pouquinho elevado, não foi trazido aqui para o Brasil em grande escala. O Ciro Maquette geralmente faz umas peças, né, uns decks numa quantidade menor, né, de venda, né? Vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Só para vocês terem uma noção. Vamos supor que esse deck aqui, ele foi, sei lá, colocado no mercado 100 mil cópias. O Ciro Maquette coloca 1000 cópias, sabe assim? É um trabalho um pouquinho mais exclusivo, de uma qualidade sensacional. Esse daqui vai ter as bordas metalizadas em bronze. Tem duas versões, se eu não me engano, desse deck. Esse é o Mystical Palette e tem, acho que o Sepia Palette. São exatamente as mesmas figuras, mas o tom, né, das cartas é num tom sépia. Vou passar rapidamente aqui algumas cartas. É um trabalho sensacional, excepcional. Todos os decks que eu vou mostrar aqui tem unboxing ou resenha dele aí na playlist de unboxings e resenhas aqui do canal, tá? Todos eles, sem exceção. Esse daqui é um lindo, ele é maravilhoso. O Ciro tem um trabalho digital, tanto que ele é reconhecido mundialmente por conta desse trabalho, de uma excelência absurda. É lindo esse deck. Então, vou deixar o nome de todos os decks aí na descrição do vídeo, tá? E uma coisa importante de citar, os decks do Ciro não vêm com livro. Então, alguns decks, como por exemplo o Encore Tarot, você vai lá no site do Ciro Maquette e tá lá disponibilizado o livro, né, o descritivo do deck. Mas não são todos que tem o livro, tá? Tem alguns que não vão ter, esse daqui é um deles. Elemental Wisdom, da Tarotech Studio. Gente, que sensacional que é esse deck. Esse deck aqui a gente não encontra também no Brasil, tem que ir lá, entrar no site da Taroteca para solicitar fazer a compra. Precisa ter um cartão internacional, então é um deck não é um deck fácil de comprar, sabe? A gente não encontra, por exemplo, dele na Amazon. Não encontra. E aí há quem vá dizer, ah, Ju, eu encontro na Shopee. Perfeito, eu não compro réplica. Eu acho uma falta de respeito com o trabalho entregue aqui muito grande. Então, eu comprei o meu diretamente da Taroteca, original. Demorou quase 3 meses para chegar, mas valeu muito a pena. É um trabalho que eu não tinha visto em tarô, já tinha visto em oráculo, mas em tarô não. Tem essas bordas pretas que não saem de jeito nenhum, assim como do Ciro também não sai. As cartas têm uma sensação acetinada, só que não são tão grossas, então facilita mais o manuseio.
Não vai ter efeito gloss e é de uma arte impecável, uma qualidade nível S Games. Aqui é uma carta extra de outros 2 decks que a Taroteca tem. Pretendo adquirir esse lindão aqui, que é o Slavic. E esse daqui eu não me recordo o nome dele, mas se eu não me engano, ele vai ter uma temática que passeia pelo Oriente. Pelo Oriente não, desculpa, que passeia pelas culturas. Já o Slavic é uma cultura eslava mesmo. E é de uma beleza ímpar. Muito bonito. Eu pretendo adquirir esse daqui um dia. E aqui, esse trabalho que é maravilhoso. Mas ele é um deck um pouquinho pesado, tá? Então, quem tem dor nas mãozinhas, como eu tenho, esse daqui não é um deck que eu, por exemplo, consigo trabalhar com ele o dia inteiro, porque no final do dia vai doer minha mão. Ele é um pouquinho pesado, talvez por conta do material empregue aqui. Mas ele é sensacional, gente. É uma pintura mais linda que a outra. E muito fiel ao desenho de Pamela Colman. Olha essa Imperatriz, que coisa mais linda. É maravilhoso. A caixinha dele também é sensacional. É um deck que eu gosto por demais. Por demais. Caixinha muito bem feita, é um trabalho ímpar. Vamos agora para o Mystical Moments. É um deck da US Games, adquiri na Magorium e, meu Deus... Tá vendo, gente? Não dá pra escolher uma sequência dos que eu mais gosto. Não consigo. Não consigo mesmo. Esse também vai ter bordas metalizadas. Quase todos aqui, tá? A grande maioria, na verdade. Também vai ter bordas metalizadas. Esse daqui em prata também não sai nem por um decreto. Já trabalhei bastante com esse deck. Um verso lindo. É uma carta um pouquinho maior que o normal, né? Ela é pouca coisa mais alta, mais largo, e também de um trabalho digital, um trabalho de colagem, muito bem feito, muito bem ilustrado. Esse deck ele é mais leve, ele é flexível, ele vai ter efeito gloss, super fácil de embaralhar. Ele é tão fácil que as cartas, às vezes, para quem gosta de não escolher a carta e sem deixar a carta pular na mesa, esse deck aqui, ele é ótimo para isso. Eu acho que é um deck bem lúdico, faz com que a gente acesse a nossa intuição, saia da caixinha, sai completamente do tradicional, mas se mantém fiel à mensagem tradicional dos arcanos. É lindo por demais esse deck, é um trabalho de excelência, digamos assim, em todos os aspectos. Olha essa carta do Hierofante, gente. Essa é a minha carta predileta desse deck. É lindo demais. É muito bonito. Esse daqui, se eu não me engano, ainda tem lá na Magorium. Tem disponível lá na Magorium. Mas é um deck que também se encontra em outras lojas, tá? Já são... daqui pra frente já são decks que a gente consegue encontrar com mais facilidade, tá? E num preço mais acessível. Mais acessível não significa que é R$100. Mas é mais acessível que o Mystic Palette e o Elemental Wisdom, por exemplo. Amo esse lindão aqui. Vamos para Chrysalis Tarot. Espero que a pronúncia esteja correta. Se não tiver, você já me conhece, né, gente? Meu inglês é péssimo. Esse deck aqui, eu tenho ele já tem um tempo. Já trabalhou bastante esse bonito. É um deck da US Games. Eu confesso que eu comprei ele mais por conta do verso. Eu amo corujas e borboletas, gente. Amo, amo demais. E esse deck, ele é um deck que vai ter um tamanho mediano, de uma qualidade excepcional. Mas as cartas, elas são... Pra quem tá iniciando no tarô, não é um deck fácil, tá? Os autores colocaram aqui uma identidade muito singular nas cartas, mudaram a nomenclatura
né? Então, arcanos menores, todos eles foram mudados. Aqui, por exemplo, As de Stones. Aqui é o naipe de ouros. Cross é o naipe de espadas. Então, teve uma mudança na nomenclatura bem grande. E aqui, por exemplo, a roda da fortuna. Tem uma roda mesmo no deck, mas vai ter algumas cartas que você vai parar um pouquinho para pensar do que se trata, né? Aqui a gente ainda consegue entender de pronto que é a roda da fortuna, porque tem a roda presente aqui. Deixa eu achar aqui, ó, por exemplo. Aqui. Esse daqui, sem ler, fica difícil da gente entender que é o arcano do diabo, de primeira, para quem não tem afinidade, nananã. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse deck é justamente o aguçar a gente pensar fora da caixinha. Eu gosto de decks que vêm com essa premissa, né, que faz a gente sair do robótico, da técnica, né, de, sei lá, torre, destruição, frustração. Tem coisas além, né? Tem outros significados, outras mensagens que a gente pode tirar. E eu gosto de decks que aguçam essa percepção na gente. Esse daqui é um deles. Colorido, mas é um colorido que não dói nos olhos. Muito fácil de embaralhar. Não vai ter efeito gloss, que eu gosto muito disso. Ele tem o verniz necessário para manter a qualidade das cartas. E, gente, nível US Games, né? Já trabalhou bastante, tá até já meio encardidinho e continua impecável. Esse daqui é um dos decks que eu embaralho de forma bem abrupta e se mantém impecável. Gosto muito desse deck. Só as caixinhas da US Games, quando vem assim, que deixa o deck muito apertadinho. Acho que até por conta disso, mantém o deck, né, numa integridade maior. Mas, como a gente acaba forçando, ó, meio que danifica a caixinha. Vamos agora pro Santa Muerte. Gente, eu amo esse deck. É um deck da Lois Carabel. Todos aqui eu vou falar que eu amo. É um deck da Lois Carabel. Para quem não conhece a cultura mexicana, pode se assustar um pouco com a temática desse deck, porque vai trabalhar com o Dia de los Muertos, né? Então vai ter muita caveirinha nesse deck. É uma carta de tamanho mediano, tamanho padrão. É uma carta um pouquinho mais grossa, então eu não embaralho ele fazendo esse movimento aqui, porque eu tenho medo de danificar a carta. Tem um efeito gloss, então embaralha super bem desta forma aqui, ó. Embaralha tranquilamente, super bem o tamanho e esse efeito gloss ajuda. Desculpe. Ajuda bastante no embaralhamento, tá vendo? É um deck muito colorido mesmo. Mas talvez a caveira possa assustar. Uma coisa interessante desse deck, que algumas cartas você vai ter que conhecer muito bem o método Rider-Waite, o tarô tradicional, para você encontrar a mensagem aqui. Aqui, por exemplo, é o 2 de espadas. Aqui tem uma tesoura. Entender a mensagem colocada aqui se faz necessário que você já tenha um traquejo aí com um deck tradicional. Aqui, por exemplo, um pajem de copas, sendo retratado por uma mulher. Quem fez meu curso vai entender, né, o porquê do pajem às vezes ser tratado ou como princesa ou como um personagem feminino. Aqui o as de ouros, nomenclatura pentáculos. Então, os nomes aqui vai te nortear bastante de como encontrar a mensagem aqui na carta, tá bom? Aqui, por exemplo, um 7 de paus. Mas não é um deck de fácil leitura para quem está começando. Eu amo esse deck. Amo, amo mesmo. Mas eu tomo cuidado de quando eu uso ele, né, eu tomo cuidado de perguntar para a pessoa, né, para o consulente, você tem problema com caveira? Porque eu mostro, né, as cartas. Então, principalmente quando são tiragens gravadas, né, por
foto e áudio, eu tiro foto das cartas. Então eu tenho cuidado de perguntar para a pessoa se ela, né, tem problema aí com caveira mexicana. Mas eu gosto demais. Esse querido aqui, gente, pensa num querido que é difícil de encontrar. Eu não sei o que aconteceu, se parou de ser fabricado. Esse daqui eu consegui comprar por segunda mão. Tem a edição em português da, se eu não me engano, editora Isis. Esse daqui é distribuído pela Lee Reeling, mas não se encontra mais em canto nenhum para comprar esse bendito. Assim como as caixinhas, aqui todos vão ser da Lee Reeling, tá? E a Lee Reeling tem um padrão, né? As caixinhas sempre vão ser duras, com abertura de imã. Já vou falar isso nesse, porque vocês já sabem que vai se repetir nos outros. Tem a aberturinha de imã, vai ter essa fitinha pra gente puxar o livro e o deck. E esse Everyday Rich, gente, foi uma febre, né? Quando ele lançou. E aí não demorou muito para ele ser traduzido aqui no Brasil. E agora a gente não encontra mais a versão Everyday Rich. A gente vai encontrar o Diário de uma Bruxa. Eu tenho os dois, só que o Diário de uma Bruxa quebrou inteiro. Tem um vídeo aí no canal mostrando o que se sucedeu-se com ele. E é um deck bem bruxesco, bem leve, que se mantém muito fidedigno ao desenho de Pamela. Quem tá começando por ele, super dá para entender muito bem. Uma carta ou outra, como por exemplo a carta do julgamento e a carta do Hierofante, que vai sair bastante do contexto do tradicional. Mas as demais, dá pra gente ligar uma coisa na outra, aqui por exemplo a carta do louco. São cartas de tamanho mediano, cartas finas, porém resistentes. Gramatura de carta não diz tudo sobre o deck, tá bom? Às vezes cartas grossas, elas danificam com muito mais facilidade do que cartas finas, tá? Eu simplesmente amo esse deck. Bem bruxesco, bem lindinho. Mas, infelizmente, agora só se tá encontrando em segunda mão. Ou seja, a pessoa, sei lá, se arrependeu da compra, não tá usando e vende. Foi assim que eu comprei esse. Comprei pelo Mercado Livre, de uma pessoa que teve muito capricho. O deck tá inteiro, o livro tá inteiro. Eu tive muita sorte em conseguir adquirir esse lindão, tá bom? E é um dos meus prediletos. Tenho um carinho muito grande por ele. Wizard Tarot. Esse deck é sensacional e ele foi traduzido, se eu não me engano, pela editora Alfabeto. Não me recordo agora, mas ele foi traduzido, tá? Eu peguei esse daqui pela Amazon Internacional. Faz tempo que eu não compro mais pela Amazon.com, porque tá impossível de adquirir, né? Sei lá, o deck custa $20, mas mandar pra cá tá, sei lá, $100, $200, impossível, né? Uma coisa surreal. Eu comprei esse daqui já tem um bom tempo. Esse é o verso. Vai ter uma qualidade meio que padrão da Lee Reeling, cartas mais finas, efeito glossy, mas de uma qualidade muito boa, como vocês podem ver. Uso ele bastante. E ele também vai ter uma temática toda bruxesca. As cores são bem intensas. Essa daqui é a carta do diabo, eu amei essa carta, amei. Antes era um deck mais difícil de conseguir encontrar. Agora, principalmente depois dele ter sido traduzido, ele é muito mais fácil. Eu não sei a qualidade, né, da versão brasileira, mas o que eu aconselho, o que eu recomendo, infelizmente ainda a qualidade de decks importados é superior à dos decks nacionais. Assim, existem pequeníssimas exceções referente a isso. Normalmente, tá, na maior parte das vezes, os decks internacionais eles têm uma qualidade superior. Então, se você gosta desse deck, recomendo que você compre antes que esgote, assim como foi o Everyday, tá? Mas ele é muito lindo. Olha esse 9 de espadas. É muito, 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 muito lindo. Aqui a magia acontecendo no 8 de paus.
Eu acho um deck bem intuitivo e com uma temática que eu gosto muito, toda bruxesca. Aqui a carta do enforcado. E aí vamos para o presente que a Fer me deu. Enchantment Soul. Gente, que deck lindo de maravilhindo. Muito lindo. Eu amo. A Fê me deu de presente de aniversário. É um deck enorme. As cartas são bem grandes também, distribuído pela Lee Reeling. Bordas douradas. Esse é o verso. Para quem tá começando, ele é bacana porque ele vai ter algumas palavras-chave aqui, apesar de ser em inglês. Mas ele é um deck leve, gostoso de jogar com ele. Sai completamente do tradicional, apesar de trazer a premissa do arcano. E tem, assim, enfim, é uma arte magnífica. Olha esse 10 de pau, gente. A mulher sobrecarregada, carregando pedras mesmo nas suas costas. E ela é uma jovem, ela não é musculosa. Enfim, é um deck muito intuitivo. Muito intuitivo. Gosto por demais desse deck. Trabalho muito com ele, inclusive. Trabalho bastante. Eu gosto, essa daqui é uma das cartas que eu mais gosto, o 5 de paus, porque não mostra a briga, né? Mas mostra o que se pode tirar de uma boa competição, de um bom diálogo, de uma boa conversa, barulho da rua. Rainha de paus, lindíssima. A gente consegue se conectar com a emoção da carta, sabe? É lindo. Lindo, 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 lindo. E da mesma linha que esse bonitão aqui, mesmo autor, inclusive. Autora. Enchantment Dreams. Esse daqui, ele vai ter uma premissa muito parecida com Enchantment Soul, porém com uma questão mais lúdica, como se a gente estivesse interpretando os nossos sonhos. E aí, não é todo mundo que gosta desse deck, porque ele vai ter... Bom, já mostro. Aqui também a borda metalizada, mas um metalizado fosco, diferente, eu achei lindo. Esse é o verso. Também são cartas bem grandes. E aí, nem todo mundo gosta desse lindão, porque ele é um mergulho nos nossos sonhos, ele é um mergulho no nosso inconsciente. E por conta disso, propositalmente, as cartas são desfocadas. Não tem borda, o que faz com que a imagem pule, né, nos nossos olhos, mas muita gente se incomoda. Vou tentar aproximar o máximo aqui. Mas muita gente se incomoda com esse efeito desfocado. Mas é um efeito proposital, tá? É como se a gente estivesse olhando para os nossos sonhos mesmo, para tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Também acho um deck sensacional. Essa rainha de paus aqui é magnífica, mostra força, determinação, garra, uma propriedade no que pensa, no que sente. Amo. É um deck belíssimo. Aqui a frieza, o racional de uma rainha de espadas é magnífico, gente. É um deck magnífico. Essa carta do diabo também belíssima. Amo esse lindão. E por fim, não quer encaixar? Foi. E por fim, o último que eu adquiri de todos esses aqui, Tarot of the Owls. Gente, coruja. Ele é um lançamento da Lee Reeling. Magnífico. E aqui vocês vão ver uma coisa que é só na minha mão, tá? Porque eu pintei as bordas de azul e rosa. Eu pintei, né? Dividi metade dos decks e pintei de
caneta metalizada de azul e rosa, dando esse efeito aqui, assim. Esse é o verso. Aqui já vão ser cartas mais finas, não vão ser tão grossas quanto o Enchantment Dreams e o Enchantment Soul. É mais fácil de manusear. Essa é uma coisa que eu esqueci de falar. Esses dois decks aqui, por eles serem maiores, tem uma gramatura maior, eles são mais pesados, né? Então, se você trabalha com tarô, pode ser que você canse as mãos no final do dia usando somente esses dois aqui. Então, eu revezo, tá? Vou ser bem sincera. Mas gostaria de usar com muito mais frequência. Esse daqui, principalmente, ele é lindo por demais. Eu gosto dos dois. Mas talvez eu goste um pouquinho mais desse por conta do que foi um presente, né? Foi um mimo. Então, vamos lá. Esse é o Tarô das Corujas. A Liu Reeling lançou este ano. E ele vai ter toda uma temática de corujitas. Também tem unboxing dele aí no canal. Paguei um valor muito acessível nesse deck. E ele é muito gracioso. Apesar de sair completamente, né? Não tem personagens, né? Não tem homem, mulher, personagens humanos. A gente consegue tirar a mensagem principal. Eu acho que se manteve muito fidedigno ao trabalho de Pamela Colman. Aqui, por exemplo, 7 de copas, então se manteve as taças, cada taça com uma coisa diferente dentro delas. Gostei muito que aqui ficou nítido ratinhos, cobra, arco-íris, a própria corujita. E o personagem principal olhando, né, para essas taças. 2 de paus. Aqui são os dois gravetos do mesmo jeito, a coruja segurando em um deles, olhando para um caminho, olhando para um horizonte. Então, se manteve muito fidedigno. Eu gostei muito da criatividade colocada aqui. E amo coruja, né, gente? Podiam fazer um só de borboleta também, que eu ia amar. Olha essa imperatriz... Oh, meu Deus, essa sacerdotisa, que coisa linda. Eu amei meu deck. E aí, tive a ideia, né, de pintar essas bordas aqui, o que deu um toque todo especial também. É isso, gente. Esse... é a parte 2, né? Já tem um vídeo aí colocando meus decks preferidos parte 1. Esse daqui é o parte 2. E Jeová deve saber quando eu faço parte 3. Mas eu pretendo agora fazer, em breve, ou de oráculo ou de Petit Lenormand. Coloca aí nos comentários qual dessas duas temáticas vocês gostariam de ver aqui no canal. Lenormand ou oráculos, tá bom? Esses são... os parte 2 dos meus decks preferidos. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado também aí na percepção de vocês, na comparação de vocês. Lembrando que todos os decks aqui tem vídeo de todos eles aí no canal, na playlist de unboxings e resenhas. Tá certo? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!